É muito engraçado que hoje o menino quer ser jogador de futebol, não. Ele quer ter o status de jogador de futebol. Jogador de futebol, quer cara. se esforçar para. Não, mas jogador de futebol, você tá jogando no Madureira ou tá jogando no Real Madrid. É a mesma profissão. profissão. O trabalho é o mesmo. Só tá num nível diferente. Hoje a gente não tem isso. Ou o menino tá jogando na base dos clubes grandes, ou ele não tá jogando. Ele às vezes tá até pagando pra jogar nesses clubes menores, estão criando até outras ligas no Rio, pra que justificar a existência desses clubes. Então, cara, é muito triste ver os clubes nessa situação. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Na Veia Esportiva, o podcast que vocês sabem, a gente gosta de falar tudo do mundo do esporte, esse grande universo. Por isso eu, Maria Eduarda Vieira, jornalista e apresentadora, gosto de receber pessoas envolvidas com o esporte no geral e apaixonadas. Por isso que é realmente uma paixão. E falando de paixão, a gente não pode deixar de mencionar futebol. E esse é o nosso tema. É o que vai permear, vai ser o centro da nossa conversa de hoje. E por isso eu tô recebendo aqui o executivo de futebol, mas a carreira é extensa, né? Tudo ligado a futebol. Ele tentou sair do esporte, mas não deu certo. Mário Alexander Cabral, obrigada, viu, por ter aceitado o meu convite e estar aqui comigo hoje. Não, obrigado a você, porque, como eu sempre falo, é sempre muito bom falar do que a gente ama, né? Então, com a experiência que eu tenho um pouquinho, né? Ficando velho pra caramba, é sempre legal conversar, ainda mais nesse período de Copa do Mundo, né? Que é tão importante pra gente. A gente já conversava aqui no off, e, gente, ele realmente respira futebol, já descobri até que a esposa também respira futebol, e sua relação com o esporte começou lá atrás. Me conta um pouquinho de como você entrou no esporte, se você teve incentivo da sua família, como era a sua realidade lá na infância e adolescência. Então, eu tive a oportunidade de estudar no colégio militar e eu agradeço muito isso, pensando na área, né, de esporte, porque você tem a oportunidade de fazer todos os esportes que nenhuma pessoa que não tem nos colégios tradicionais. Então a gente aprende todos os esportes que você imaginar. Então desde equitação, ginástica olímpica, já foi centro de treinamento da seleção brasileira, esgrima, que não é uma coisa normal, e eu sei esgrima até hoje por causa do colégio. A gente só vê na Olimpíada e nem né? entende então, direito, justamente, né? Tipo assim. Época de Olimpíada, então, ficou comentando um monte de esporte, mas vem cá, tu já sabia, porque a gente já praticou. Basquete, judô, vôlei, futebol, então, handball. E assim, eu tive a oportunidade de aprender com vários professores e professoras também que são de altíssimo gabarito. São pessoas que são respeitadíssimas no meio, são referências no esporte. Tem um professor de handball, quando introduziram o handball no colégio militar, o professor Guerra hoje, que é o nome mais forte internacionalmente do handball brasileiro. Só para dar um exemplo, né? Então, assim, sempre tive isso. O esporte sempre foi parte da minha vida, desde novo, da fase de colégio, né? Claro que a tendência foi ir para o futebol. Eu joguei futebol de salão um pouco cedo, no início da adolescência ali. Joguei 2 anos no Vasco da Gama. Me atrapalhou Vasco da Gama e a BB Lagoa, a BB Rio. Atrapalhou um pouco os estudos, então eu tive que resolver o que eu ia fazer da vida, se eu ia continuar jogando futebol. Chega aquele momento que tem que decidir, né? Não. Tomar decisões e ainda tão novo, e né? aí eu tive que parar, porque, obviamente, você perguntou do apoio da família e tal. Não, ninguém apoiava nada disso. A família queria que eu fosse militar e tudo, e eu não tinha... Enfim, eu tava pensando no futebol, e acabou que, assim, em alguns anos, já no segundo grau, acabou que eu tive a oportunidade de voltar realmente pro futebol de um nível melhor, fui pro Fluminense, treinei a base fui jogar no Fluminense nos juniores já um pouco velho. Tive a oportunidade de me profissionalizar, mas a carreira não foi tão pra frente, então eu falo que eu só profissionalizei, fiquei um tempinho ali, mas não foi pra frente e tudo. Mas assim, e depois mesmo, pós isso, eu fui fazer faculdade, fui trabalhar, empregos mais, né, normais, mais tradicionais. Fui trabalhar em banco, fui trabalhar na Varig Log, Banco do Brasil, BNDES e tudo, e
Área Cara, totalmente nada a ver, diferente. nada a ver, finanças, pô, tudo. E o que aconteceu? Acabou que eu voltei pro futebol. Aí voltando à história do colégio. Eu tive um ex-comandante meu, na época era Major Tadeu, hoje é Coronel Tadeu. Amanhã, inclusive, é aniversário dele. Parabéns, Coronel. Ele me fez um convite para trabalhar nos Jogos Mundiais Militares que estiveram aqui no Rio de Janeiro em 2011. E ele estava como um dos organizadores e tal, responsável pelo futebol, masculino e feminino. E ele falou, pô, Mário, vem me ajudar aqui. Tem uma vaga aqui, tu sabe, pô, trabalha bem. Não sei o que tu tá fazendo aí Fala, sai dos nisso daí. bancos, Volta pro esquece esporte, banco. pelo amor de Deus. Volta pro futebol e tudo. Me deu a oportunidade, eu trabalhei por um ano, mais de um ano, eu acho, na organização dos jogos, deu tudo certo. E após isso, ele me fez um convite para trabalhar no Vasco da Gama. Aí eu retornei ao Vasco trabalhando como responsável pelo futebol feminino. Comecei como supervisor, até virar o gerente de futebol feminino, aí todas as categorias, ele era o vice-presidente do clube. E trabalhando junto com a seleção brasileira militar, que era o nosso profissional na época do Vasco da Gama, tinha um acordo entre Marinho e Vasco e tal. E assim fiquei. Fui para o futebol masculino, trabalhei um período no Flamengo, pouco tempo, e acabou que eu fui para os Estados Unidos. Então, assim, esse período aí de voltar para o esporte, para o futebol, eu nunca mais saí. Aí tive a oportunidade de me aperfeiçoar, de estudar, fazer alguns MBAs e tudo. Me envolvi em trabalhos legais. Nos Estados Unidos o futebol é um pouco diferente. Eu falo que lá são as escolinhas de luxo, que é os nossos clubes aqui, que todo mundo joga, todo mundo paga, é uma outra dinâmica. Mas me deu a oportunidade de estudar bastante e integrar alguns... E trabalhar em alguns lugares de relevância que foram bem legais, tipo ONU, tipo a própria FIFA e a CBF, enfim. Tem uma história muito grande aí, mas o que importa é que eu não saí do futebol desde então. E você mencionou essa parte do colégio militar, acho que não só para o convívio e o contato com todos esses esportes, mas deve ter dado uma disciplina, né? Uma disciplina que precisa para atleta e talvez se deve ter levado para sua vida como um todo. O esporte já ensina isso naturalmente. A gente fala que tem o trabalho lúdico e todo com a criança, mas é isso, é ensinando a disciplina, a ordem, o respeito, a organização. Então tudo isso, pô, você vindo de uma área militar, que tudo tem que funcionar dessa maneira, claramente isso daí melhora muito o seu desempenho no esporte, porque você já é como é que se diz? Você tem um pré-trabalho antes de realmente você integrar O as mental equipes. já vai assim. Fala alguma coisa contra, vai alguma coisa contra. Não, então vamos aqui, vamos certinho, vamos seguir aqui as regras. E o esporte é isso, é regra e disciplina. Né? Se você não tiver, não dá certo. Essas coisas andam bem juntas. E é de fato... É o que você falou, gente. As pessoas não têm contato com tantos esportes assim. E muitos esportes que... Hoje não só contato, mas hoje que é caro, né? Muito caro. Muito caro. Tipo, eu acredito, acho que eu nunca procurei, sendo sincera, eu nunca procurei uma aula de esgrima. Sim, mas imagina. Não seja algo acessível, né? Sim, é bem complicado. É caro. Falo que é caro, até hoje é caro. Outra referência, o professor Edvan, que era nosso lá, era até que seleção brasileira, o cara mundialmente conhecido e tudo. E você tem o uniforme, você tem que comprar a espada, né? Todo o material é uma parte que é de preparo diferente do ambiente que é para você competir e treinar, esgrima. Tem a parte que tem a parte tecnológica, que você tem que ter o material tudo certinho, os sensores. É completamente diferente, não é uma coisa normal. A nossa realidade, até hoje, antigamente não era pior, mas a nossa realidade não é para... A gente não investe nesse tipo de esporte. Mas eu acho importantíssimo, para mim foi maravilhoso, o que eu falo, todo esporte, por mais que você não seja... você não tenha aptidão, né, natural para aquele esporte, mas você tem o conhecimento, aquilo te ajuda no que você tem maior aptidão. Por exemplo, no futebol. Aprendi muita coisa com os outros esportes que me ajudaram muito a trabalhar meu jogo no campo. Coisas básicas. Por exemplo, esgrima é equilíbrio. É total. Você aprender a dar um passo, voltar, você está com a postura certa. A dimensão corporal mesmo, né? Sim, de tudo. Senso de espacial, sensorial. Então... basquete, por exemplo, me ensinou a marcar, eu não sabia marcar, isso serviu até pro futebol de salão, eu ficava meio perdido, o basquete já me orientou muito. O vôlei, nem se fala, que eu dava passada, desse tamanho, né, imagina. Eu dava passada de vôlei para subir e cabecear, zagueiro nenhum me pegava. Ficava à altura aqui do microfone. Testava e pum. Por quê? Complemento dos outros esportes. Então, assim,
para a criança, para o adolescente, é muito importante ter isso. É o que eu falo, o melhor investimento do mundo para a vida é isso. Ou você vai realmente continuar no esporte como atleta ou trabalhando no esporte, ou isso para sua vida te leva, te ajuda de alguma forma, como se fosse a gente falando da parte de disciplina, de postura, de se portar numa situação, é sensacional. Eu agradeço muito aos meus professores até hoje. No colégio agora eu tive a oportunidade de fazer uma homenagem a todos eles, porque a nossa época foi uma época muito especial. Querendo ou não só porque é a minha época, mas foi um período muito, muito vencedor do colégio. A gente não disputava o intercolegial, a gente estava proibido de disputar o intercolegial por, sei lá, 15 anos. A gente só disputava a natação e o atletismo, eu acho, não lembro. Eram 2 esportes, duas modalidades. E 2 esportes em algumas modalidades. E a gente voltou a disputar. Quando a gente voltou a disputar, não teve nem graça. Porque a gente destruiu tudo. A gente ganhou os 2 anos seguidos a competição em geral, assim. Todos os esportes a gente ganhou. Criaram uma Copa Fanta, que era uma outra competição, e ganhamos também. Jogos de escolas técnicas. Vocês sabiam que eu ganhava. Ganhamos também. Cara, a gente perdeu um ou outro esporte na final porque aconteceram algumas coisas pontuais. Mas esse período foi maravilhoso. Em 96, as meninas ganharam o vôlei. Até hoje, o único título feminino que tem no Colégio Militar foi dessa época, foi no ano de 96. Então, eu tive a oportunidade de retribuir isso com uma homenagem a todos os professores que estão vivos, é claro, que o pessoal já estava antigo. A gente reuniu os atletas, eu liguei para muita gente que não ia no colégio há 30 anos, foi lá no colégio esse 6 de maio, que tem o aniversário do Colégio Militar de 6 de maio. Então, colocamos umas placas lá com o nome de todo mundo. Eu cheguei a ver algumas coisas no seu Instagram. Chorei, cara. Pelo amor de Deus, não choro. Chorei 3 vezes na minha vida, sei lá, 5 vezes e me emocionei pra caramba. Então, assim, uma forma de agradecimento, porque realmente na nossa vida, ainda mais esse pessoal, né, que viveu aquilo dali intensamente, eu ia embora pra casa às 6h30 da tarde, chegava lá às 6 horas da manhã, saía de lá às 6h30 da noite. Mais do que tu convivia mais com a sua família, né? Não, com certeza. Família era só hoje vai dormir, minha mãe queria me matar por causa disso, mas enfim. Mas assim, viver aquilo tudo, então imagina como isso é parte da nossa vida, sabe? Eu agradeço muito a eles, que foram os exemplos de verdade que a gente teve para formar realmente a pessoa, porque legal. Imagino que seja, é o que você falou, homenagem também é bom, vai reencontrar todo mundo, claro, um clima excelente, né? Nosso bate-papo tá só começando, então não sai daí, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, eu te espero na volta. Estamos de volta nessa primeira pausa e a gente estava falando sobre lá o início da sua trajetória. No colégio militar, você sai do colégio militar e vai se aventurar no mundo, né? tentou e funcionava o trabalho no banco. Como era a faculdade tendo que esquecer o esporte? Então, a faculdade até que foi legal. Assim, claro, por causa do esporte eu atrasei um pouquinho para começar a faculdade, né? Tanto que, cara, isso é uma situação muito engraçada. Eu cheguei na faculdade, eu conhecia todo mundo que eram os veteranos, porque era pessoa da minha época, da minha idade, né? Que batia. Eu cheguei assim, pô, Mari, tá estudando aqui? Eu falei, passei agora e tal. Aí eu fui fazer administração industrial no Cefet do Rio. E a escolha foi porque era administração normal, né, de empresas, com matérias de engenharia de produção. Então a gente tinha a oportunidade de fazer a engenharia de produção, né, fazer o básico depois e se formar engenheiro também. Mas assim, foi engraçado, porque eu conhecia todo mundo por causa desse atraso, né? E assim, aí não, depois de faculdade eu já fiquei... É lógico que eu disputava alguns torneios dentro da própria faculdade, aqueles jogos que tem e tudo, universitários e tal. Mas assim... não tinha que fazer, né? Porque é uma escolha. E você tem um tempo de vida, né? E isso até... É porque as pessoas... A vida no esporte, se ela não der certo muito novo... É diferente das outras carreiras, né? Que você continua tentando com 30 e poucos anos, você ainda deslancha numa carreira normal, vamos botar assim, numa outra carreira. Agora, do esporte não é assim, né? Você tem que decidir, tem que dar certo muito novo. Justamente. Por isso que a preocupação de todo mundo... Eu falo que minha família não dava apoio, né? Claro. Porque minha mãe ficava nessa, ela queria que eu fosse militar. E, cara, eu como hoje, com a minha idade, eu não tenho filhos e tal, mas a minha idade, você vê a preocupação de um pai, né? Querendo que o futuro... Você entende, né? Lógico, o futuro seja, né? É claro que na nossa cabeça, como um jovem, a gente quer fazer as coisas que a gente, né, gosta e tudo,
Mas é claro, eu não era maluco, nunca fui também. Mas eu pensava, pô, mas isso daqui tá dando certo, isso daqui tá dando legal. Então deixa eu tentar aqui, pelo menos, que aí, se não der certo, lá na frente eu resolvo. E tanto que foi isso que eu resolvi. E aí, estudar, fazer tudo direitinho. Se eu não tivesse uma oportunidade mais à frente de poder estudar, de ter um trabalho legal, alguma coisa, aí realmente eu deveria ter seguido outra carreira. Mas deu tudo certo, eu acho, até agora. E foi nesse momento mesmo da sua vida que você vai morar lá fora? Não. Ou Lá foi- fora, eu fui morar tem 10 anos agora, né? Mais Mas recente, você já não. tinha voltado pro mundo do esporte? Já, bastante. Por isso que eu fui morar lá fora. Eu tive O convite, um aquele convite. convite de 2011 que você falou. Não, então. 2011 eu fui trabalhar no Vasco, fiquei lá 3 anos e pouco. Quase 4 anos. Trabalhando com futebol feminino, depois o futebol masculino, um período pequeno no Flamengo e tudo. E eu tive a oportunidade, eu tive um convite, na verdade, do pessoal, dos amigos que eu tenho na Federação do Rio, né, na FERJ, falando sobre um projeto que estava tendo lá nos Estados Unidos, de dois empresários, um homem e uma mulher, que eles tinham a ideia de montar um clube lá em New Jersey, no interior de New Jersey, interior mesmo, fazenda. Eu vou contar, isso é Aquelas engraçado. roças de filme. Roça. A cidade, lógico, a cidade é maravilhosa, riquíssima e tal, mas onde Não era... não é isso que vocês estão vendo na televisão agora na Copa, não, né? Não, nem... Então, o Brasil tá ali tá próximo. O Brasil tá na facility nova lá, nas instalações novas do Red Bull, né? E, então, ali próximo à área, mas aquilo é uma área rural, só construíram aquilo dali. Então, é lógico que é rural igual o filme, é bonito e tal, não é a nossa aqui. É um rural dos Estados Unidos, continua sendo. Mas mesmo assim tem porquinho, a vaquinha. E aí, o que acontece? Me falaram do projeto, era uma coisa legal, a ideia era muito legal, e eu fiquei, tá bom, oportunidade boa. E eu pensei assim, vamos ver se vale a pena. E eu fui, na verdade, para os Estados Unidos para participar de um congresso que tem de treinadores de futebol. Eu nunca fui treinador de futebol, tá? Eu fui ser treinador de futebol lá nos Estados Unidos. Tinha certificações, tinha tudo, as licenças e tudo, mas eu nunca atuei no campo. Nunca foi minha praia. Minha praia sempre foi gestão, sempre foi a parte de trás. Mas, obviamente, com experiência de ter jogado, de viver aquilo dali, isso daí era uma coisa mais ou menos tranquila de resolver, né? De trabalhar. E aí teve essa convenção, e foi em Baltimore. Em 2016, no início de 2016, e eu fui lá participar, para ver como é que era e tal. Blá, blá. Fui participar da convenção, achei legal, tiveram algumas propostas de emprego também em paralelo, e eu fui conversar com esse pessoal desse clube. Então até que foi uma coisa legal, a proposta era legal e tal, e a minha preocupação era, posso ficar aqui nos Estados Unidos? Claro, mas eu tenho que ficar de uma maneira legal. Nunca pensei vou embora e que se dane, se der certo. Não é assim, né? E acabou que deu certo no início. No início bem curto, mas deu certo. Tive a proposta, né, validada, me pagaram, né, combinaram o salário, pagaram tudo direitinho e tal. Eu estava em Nova York, na casa de um amigo e tal, e eu tive que ir lá para New Jersey para os porquinhos. Ganhei uma casa, um carro, tudo direitinho lá. Mas eu abri minha janela, era fazenda, era uma... Enfim, aí não deu muito certo. Eles perderam um patrocinador que estava bancando meu salário, bancando tudo. E eu tive que sair de lá. E eu fiquei, cara, o que eu vou fazer? Porque eu tô aqui, agora já decidi que eu ia ficar aqui, tinha entrado em processo de green card e tudo. E, cara, uma sorte, eu fui visitar, eu tava com meu cunhado, ele mora em Connecticut, ele é um campeão de jiu-jitsu aí, bem famoso e tal, 14 vezes campeão mundial. Caraca. E tinha uma academia na época lá, de jiu-jitsu e tudo, e eu na rua, num mall que a gente foi, num shoppingzinho que a gente foi e tal, na loja, eu encontrei um amigo meu que a gente jogou, cara, ele é do Guarani, eu joguei contra ele algumas vezes e tal, e... Eu falo, no futebol, cara, todo mundo é conhecido, todo mundo se conhece. Se você já jogou contra ou junto cara, alguma vez? Então, assim, e todo mundo se conhece, todo mundo sabe, né, e tal. Se você não... Cara, se ninguém te conhece, você tá mentindo. Isso é fato. Assim, a gente descobre em 2 segundos. E o Danilão, cara, ele falou, Mário, o que tá fazendo aqui? Que não sei o que, pô. Aí eu falei, cara, aí eu expliquei a situação pra ele, cara, eu tenho um clube aqui atrás, ó. Pum, aí tá o nome, Olé Soccer. Aí vem trabalhar aqui, cara, tá doido, vem fazer um teste, não sei o que. Eu falei, Danilão, eu não sou treinador, cara, nunca fui. Interessa, isso daí tu aprende rápido, isso daí tu tem licença, tu tem documento, tem tudo, cara, isso daí é fácil. E aí eu comecei a trabalhar como técnico de futebol lá. Com criancinha mesmo, assim,
do jardim de infância. Aí, é claro, tive um treinador que me ajudou bastante lá, me ensinou como que era feita, como é que era a maneira de lidar com as crianças, tudo aí, cara. Crianças de todo mundo de lá mesmo, De né? lá mesmo, Tá. os americanos tá bem, não tinha nada de brasileiro, não tinha nada. E aí foi um novo caminho dentro do esporte, que foi isso. Eu fiquei alguns anos, aí, claro, eu fui para outros, fui para New Jersey de novo, fui para Nova York, que eu fiquei a maior parte do meu tempo aí em Nova York, no clube lá, que é até parte do New York City FC. Vários treinadores, até uns treinadores americanos, sabiam que eu estava lá e me ajudaram bastante. Falaram, pô, Mário, me falaram que você é muito bom, vem aqui, vem trabalhar aqui, vem fazer alguma coisa aqui e tal. E assim, todo mundo, que eu falo, todo mundo sabe que você tá no lugar, todo mundo, seu nome vai pipocando. E eu fiquei muito tempo lá nesse clube em Nova York. Foi bem legal esse período, como treinador, como tudo. E claro, naturalmente, como eu falo, as pessoas sabem que você está ali, estou estudando, fazendo os cursos, fazendo algumas coisas, vão pintando outras oportunidades. Dali, desse trabalho que estava sendo feito no clube, eu tive a oportunidade de trabalhar na ONU. Eu fui responsável por um programa de futebol nas escolas da ONU no mundo todo, por um ano e pouco. Escrevi um manual, mas só como ghostwriter, porque eu não era funcionário da ONU efetivamente do escritório. Eu estava tentando ir, mas eu trabalhava como Soccer Expert, era o nome do cargo lá. Um manual para situações de pós-guerra, pós-conflito. Como você reconstrói a sociedade depois de um conflito desse através do esporte, através de futebol, através de... Legal. Enfim, legal, isso foi muito legal. Aí me abriu portas para FIFA. Enfim, cara, foi você vai tudo assim. caminhando e vai conhecendo vai no gente, né? Justamente. E fazendo um bom trabalho, isso daí vai se conectando. Aí trabalhei também no desenvolvimento do aplicativo da FIFA para escolas. Então, assim, cara, foi abrindo portas. Fiz o FIFA Master, que hoje é o mais, né, exaltado aí, programa de especialização como se fosse o MBA da própria FIFA, no gerenciamento de futebol e tal, administração de futebol. E, cara, fui fazendo outros, fui fazendo coisas que eu nem imaginava. Até a MIT, eu tenho um curso lá de gestão. Eu falei, cara, doideira, mas você tá aqui, você aproveita para fazer essas coisas. E de lá, eu tive a oportunidade de trabalhar na CBF, na Flórida. Lá tem a parte CBF Academy, CBF School, que é a escolinha, e essa parte de acadêmica da CBF. E aí me mudei para Flórida, fiquei como diretor executivo lá do clube durante 2 anos e meio, e aí me afastei. Mas, assim, nada... Nos Estados Unidos, a trajetória é meio torta, no bom sentido. Mas deu certo. Mas, pô, maravilhosa, cara. Eu agradeço muito. É completamente diferente daqui do Brasil. Soccer é uma coisa, futebol é outra. É até bom você falar disso, que é o que eu quero perguntar. A gente vai fazer mais uma pausa pro nosso intervalo, mas eu tenho muita curiosidade para saber, porque pra gente a gente já acha diferente, mas eu queria saber como eles veem lá. Vocês vão ficar sabendo disso já já. Estamos de volta e a gente falava sobre a diferença entre soccer e futebol. O que é futebol para os americanos? Nem só como esporte, mas assim, dentro mesmo da sua área, como gestão, como eles entendem futebol? Então, vamos lá. Isso é bem dividido, tá? A área de gestão é uma coisa, a área de realmente no campo, na prática é outra. O americano é muito pragmático e isso sempre vai ser voltado para como é que eu vou falar? Ganho de capital. Tá. Negócio. Então, cara, tem que dar... Business. Tem que dar certo, ou então não faz sentido. E essa é uma grande crítica. Aí que realmente eu vou para um lado que é completamente diferente. É um negócio, como qualquer outro, que dá certo. Hoje, ele é muito bem estruturado, porque, pô, como é que você vai discutir gestão e organização de empresas com o americano, com o modelo americano? Isso são, né, os papas disso. Mas, assim, para o esporte, o futebol, como a gente conhece no mundo todo, ele é muito diferente, porque a gente trata o futebol com uma paixão absurda. É mais do que apenas o nome, um título. Aquilo aí tem muita gente que é a vida, né? E para o americano, não, é um negócio. Tanto que... E o esporte em si, tá? Eu tô te falando no esporte em geral. Tem muita, não só o futebol. Não só o futebol, os esportes. Aquilo é um negócio. Tanto que são chamados de franquias. E dá pra perceber também todo o glamour, todo o dinheiro que tem em cima do basquete. De tanto que tem lá. Cara, eu vou te falar que o basquete nem é o esporte que tem mais dinheiro, tá?
futebol americano é 10 vezes o que é o basquete pra gente. É porque a gente gosta de basquete. Consome mais, né? Acho que Muito é nesse mais. sentido. O A gente mundo só consome vê mais. final de NFL, de coisas assim. Justamente. A gente consome muito, o mundo consome o basquete americano, mas o que sempre foi o principal hoje é o futebol americano. Isso não tem... Aqui no Brasil tá crescendo bastante. A gente vai ter jogos sendo realizados aqui. E o beisebol, né? Que ninguém vê beisebol. Né? Mas eles, eu acho que as coisas que eu vi de beisebol são só... Sempre tem filmes americanos, as crianças que vão participar de beisebol e os pais vão assistir. E aí o pai fica todo feliz que a criança pega e acerta a bola pra gente. É isso que eu sei de beisebol. O cara uma vez tentou me explicar, não, porque é difícil você rebater, não sei o quê. Eu falei, tá bom, é igual uma cobrança de pênalti. O goleiro, pra ele pegar a bola é difícil. Aí ele, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, eu sei. Eu tô te falando. Então, assim, só falando dos esportes em si, né? Tanto que o americano, ele não gosta do esporte profissional, tá? No geral. Ele acha que o universitário é muito melhor. Eles incentivam bastante, né? Ele tem um amor pelo universitário, por quê? Porque aquilo dali participou. É como você estudou na UF, você tem um amor pela UF e a UF tem uns times maravilhosos. Você vai torcer pela UF. Muito melhor que você torcer por um clube profissional. Na cabeça deles faz sentido. Hoje já tá um pouquinho diferente, eu falo em termos de negócio, porque o esporte universitário tá ganhando dinheiro também. Mas enfim, voltando. O soccer é um negócio que você ganha muito dinheiro na fase, na juventude, né? Com as crianças, até o profissional. O profissional não ganhava tanto, era uma estrutura diferente, e hoje realmente eles estão com um volume de dinheiro absurdo, a liga. Mas o dinheiro é da liga. Então fica em torno daqueles clubes que estão da MLS, isso não se transforma em, como é que se diz, um bem para todo o país, como se fosse para o futebol do país. Tem a Major League Soccer, que é grande, eles estão criando alguns modelos de ligas inferiores para formação, para base, que é um caminho legal que eles precisam, mas, cara, tem várias outras ligas, é uma coisa meio muito desorganizada, eu acho. A gente pode criar uma liga. Porque aqui, acho que até principalmente no Brasil, né? A gente enxerga o futebol como algo que a pessoa vai crescer dentro do esporte, também. que ela vai mudar de vida. Todo o entorno disso, a gente vai querer algo melhor para a família dela, move a paixão. Então, deles é algo mais burocrático. É bem assim. Deixa eu dar um exemplo. A Major League, uns anos atrás, para você ser um jogador profissional, você participaria do draft como todos os outros esportes. Então, você vai para a faculdade, vai estudar. Depois daquilo, você é selecionado e você pode entrar num time profissional. Isso não existe. Como é que você vai pegar alguém, jogador de futebol de 18 a 22 anos? Aqui eles estão dentro o prime. Com 12, 13 anos dentro dos clubes. Então, é o prime do negócio, aí tu vai colocar o cara para ir estudar. Tudo bem, é um modelo que funciona, não tô criticando o modelo. Porque a preocupação é a educação, a preocupação não é o esporte. Tá. Mas assim, e aí? Você vai fazer isso, você tirou os melhores anos do jogador. E aí você vai colocar um jogador de futebol para ser rookie, para ser, né, um novato lá. Cara, ele vai ganhar $1.500, $2.000 por mês. Se ele for um trainee de uma empresa, ele tá ganhando 10 vezes isso. Como é que o cara vai se escolher, que vai se esfolar, vai se matar? Pô, só se ele precisar. Só se for isso, uma fuga. Pô, ali tá certeza que eu vou virar milionário e tal. Que é o que acontece com os outros esportes. Se você é selecionado de um draft da NFL, pô, acabou. Você tá bilionário pro resto da tua vida. Pode nem ser titular do time, mas você vai ganhar milhões de dólares. O bolso vai estar cheio. Então é completamente diferente. Hoje tá melhor. Essa situação como financeira tá melhor. Mas a preocupação não é a vitória. A preocupação não é você ganhar o campeonato. Tô falando no nível mais profissional. Se você não ganhar, não importa. Você vai estar na liga. O que interessa são as vendas. Você teve lucro de um ano para o outro, se aumentou teu número de torcedores ou não. Então é sempre em torno do dinheiro, não importa. Então não é uma liga competitiva. Não é. Claro que não é. É ilusão. É porque é bonito, você lá nos Estados Unidos, todo mundo, que legal. Mas pra mim, cara, eu não consigo ver jogo de Major League, de MLS. Eu moro perto do estádio, eu não vou ver. Eu vi o Messi 2 vezes lá, porque situações que eu tive que levar crianças os olhos voltaram-se pra lá, porque também é o Messi. Se fosse outro jogador... Não, justamente, isso é legal. Eu acho muito legal os jogadores irem pra lá. Eu acho isso daí muito bom pra tudo. Mas eu tô falando... Saindo um pouco do polo também, Europa... Sim. Mas eu falo assim, eu não consigo ver o jogo, eu não vejo um nível de uma qualidade pra assistir uma partida de futebol na coisa, eu me irrito. Mas enfim, mal acostumado.
Mas a relação é essa. Você tem um negócio de futebol que é como se fosse uma escolinha de luxo, desde que você é pequeno, e você vai aumentando o nível de competição. Então, se você é um jogador muito bom, tudo bem, você vai para esse nível aqui, você vai continuar pagando, vai pagar até mais. Aí você vai para esse daqui, então vai melhorar mais ainda, vai pagar mais ainda. Até agora que eles criaram esse método diferente, que os clubes que participam do MLS, eles têm as categorias de base, então eles conseguem, agora que o jogador seja mais parecido com o nosso, que não precisa pagar, não precisa nada, é realmente a base. Mas anteriormente não, você pagava até entrar na faculdade. Era um investimento que você fazia, era no esporte para o seu filho. Então você tem que detectar qual é o talento dele e colocar ele para treinar. Mas os Estados Unidos é bom por causa disso. Qualquer esporte você vai ter um altíssimo nível de treinamento. Tá. E eu falo que tem maluco. Incentivo, né? Não é muito. Tem muito dinheiro, tem muito espaço, tem muito, né? E você fala, é reunião de maluco? Vai ter reunião de maluco para fazer alguma coisa. Eu já vi frisbee, seleção americana de frisbee. Frisbee, diz que... Mas né? Você olha a Olimpíada, eles estão presentes em todos os esportes. Isso é E se maravilhoso. destacando, né? Sim. Quadro de medalhas, bota eles e países da Ásia, né? Também lá em cima. É o que eu falo, o brasileiro, isso na vida, tá? Nós somos muito, como é que se diz? A gente se adapta a muitas situações, nós somos multitarefas, a gente faz tudo. O americano não, o americano é muito pragmático e ele, como é que se diz? Ele tem a especialização dele. Então, cara, eu sou o melhor levantador de caneca do mundo. Eu sou o melhor levantador de caneca do mundo. Ah, coloca água aí pra mim. Não. Eu levanto a caneca, eu não coloco água. Então vai vir o outro que vai ser o melhor colocador de água do mundo. Então você junta os melhores, claro que vai dar certo. Cada um no seu quadrado. É claro, mas é difícil pra gente entender, né? Que a gente faz tudo. É porque é cultural mesmo. Cultural, é isso. E lá você, né, divide as tarefas. Então, assim, no esporte principalmente, vai ter alguém que vai... Pô, você joga peão, vai ter alguém que mora lá do outro lado dos Estados Unidos que joga também tão bem quanto você, vai se reunir, vai ter a seleção americana de peão e vai ser uma das melhores do mundo. Porque o nível de treinamento, de material, de qualidade vai ser altíssimo. O futebol hoje está muito melhor. A base é muito boa dos Estados Unidos, muito boa. Eu vi um gol do menino, agora tu tá te falando antes, né, numa competição que eu vi. Ele deu 2 lençóis, 2 argentinos e fez um golaço de primeiro, parecia o Pelé. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, não mal comparando, por favor. Mas um lance lindo, maravilhoso. Aí eu fui ver, esse cara não é americano. Esse moleque não é americano, não é possível que ele seja americano. Aí fui ver, era um brasileiro, filho de brasileiro, americano, mas filho de brasileiro. Tem o sangue ali. Que trabalha, ele joga para até para um amigo meu, que é o diretor da academia, pro Benfica de Portugal, lá na Flórida, fez um golaço e tal. Eu falei, pô, beleza, tem o talento já e tudo. Mas o gap entre a base e o profissional, quando ele vai pro profissional, muda tudo. E eu não, assim... Falta alguma coisa ainda para os Estados Unidos ter um jogador de ponta ou ter uma seleção muito forte e tal. Mas eles estão no caminho. É uma coisa. Não dá pra mas ser é bem bom diferente. tudo também, né? Eles são... Não, justamente, é o que eu falo. Os Estados Unidos, cara, os Estados Unidos não é bom. No que eles não têm o domínio, né, até hoje? Na FIFA, no futebol. E o que eles têm que fazer para isso? Muita coisa. Eles estão começando a fazer. Então, a gente tá vendo um movimento aí por trás. Pois é. É o país, inclusive, que tá recebendo a Copa. Vai ser o nosso papo no próximo bloco, porque tem muita coisa de Copa. Sei até que já tem tatuagem aí na pele pra mostrar de Copa. A gente volta já já. Estamos de volta, eu tô recebendo o executivo de futebol Mário Alexander Cabral, que tem uma relação longeva com o esporte e na pele com a Copa. Como que tá? E assim, a gente tá em período de Copa, como é que tá seu coração? Não, cara, Copa pra mim é a coisa mais importante do mundo. E, cara, todo mundo sabe isso, todos os meus amigos sabem disso. A minha doideira com Copa, com seleção brasileira, sempre foi isso, desde pequeno. Tem gente que me liga até hoje que eu não vejo há muito tempo. Caraca, Mário, tava vendo o jogo da seleção. Porque antigamente era diferente, né? Pô, eu sempre lembro de você, cara, que não sei o quê. Porque realmente, as pessoas têm uma relação muito grande com o clube, que elas torcem, e falam que... E eu não, eu sempre falei, cara, é a seleção brasileira e Flamengo, eu sou Flamengo. E o Flamengo. Não tem essa. Brasil. O Brasil tá jogando, a gente tem que... E todo mundo fica assim, É legal você falar isso, até porque a gente teve no geral, assim, uma discussão nos últimos anos dessa perda da identidade com a seleção brasileira, né? Sim. Hoje tá muito diferente, por diversos fatores, né, e tal.
Mas assim, na minha cabeça, pra mim, não tem. A seleção brasileira é na frente de qualquer coisa. E a Copa do Mundo, então, pelo amor de Deus, eu paro pra fazer tudo. E era engraçado que todos os meus trabalhos, os tradicionais até, eu falava, férias na Copa do Mundo. Ah, mas não. Do primeiro dia ao outro eu vou ver todos os jogos, eu não quero saber. Não tem Então, essa de sair mais cedo pra ver o jogo do Brasil. Eu quero ver vou todos. ver todos os jogos. Acordava, tabelinha, jogo tal, ficava que nem um zumbi vendo o jogo. Então é engraçado essa relação, né? E você falou da minha tatuagem da taça, tem uma história interessante disso. Uma vez eu tava viajando, a primeira vez que eu fui à Suíça, né? Fui lá visitar a FIFA e tal. E tava na porta, tem uma visitação normal. Nesse dia tava fechado, não tinha como entrar. E eu não sabia, eu ia ficar um dia em Zurique, eu só fui lá ir na sede da FIFA, passar o dia, e voltar. Eu tava voltando pra Itália, não lembro. E eu tô vendo que tá todo mundo sendo barrado. Aí eu falei, pô, não é possível. E eu tava frio do caramba, com casacão e tudo. Aí eu, pô, não, vou lá conversar com o cara. E é o que eu nem gosto de ficar disso, insistindo, desenrolando, nada, eu não sou desse. Mas aí eu vi, eu falei, cara, não é possível. Aí cheguei lá na porta e tal, falei, cara, pô, irmão, isso aqui eu... Cara, tá fechado, vai ter uma reunião aí pra Copa do Mundo de Futebol Feminino. Reunião da arbitragem e tudo, não dá, não tem como. Eu falei, cara, você não tá entendendo, irmão. Eu vim aqui. Aí expliquei a situação toda. Aí eu tirei o casaco, aí eu mostrei Aí eu mostrei a tatuagem pra ele. Aí ele olhou pro meu braço. Ele olhou pra minha cara, assim, olhou. Ele, como é que eu não vou fazer? Eu vou ter que deixar você entrar. Ele falando inglês comigo, óbvio. Aí ele falou em alemão já, que já perdeu a coisa. No rádio, ele, dá pra entender um pouco, né? Ele, tem um brasileiro maluco aqui com a tatuagem da Copa do Mundo que a gente tem que deixar entrar. Aí eu brincando, senão ele vai tacar uma bomba aqui, né? Mas, tipo, o resumo fez. Eu fiquei. Mas o cara não acreditou. Ele ficou olhando assim, ele falou, não é possível. Mas o que você é? Aí a gente começou a conversar, eu expliquei pra ele. Ele falou, cara, que doideira, que legal, cara. Que não sei. Aí, não, você conhece alguma coisa aqui? Eu falei, conheço tudo, a planta toda. Você não precisa me guiar, eu posso ir sozinho, eu só quero conhecer. Aí ele falou, sério? Eu falei, sério, tá aqui a entrada, vai ter a passagem aqui, vai ter o jardim que tem não sei o quê, vai ter a sede lá, o pavilhão principal, tem o campo do lado. Aí ele falou, não, tá bom. Então ele você repensando, será que eu posso deixar ele mesmo entrar? Ou ele é realmente um maluco de verdade? Aí ele falou isso pro chefe dele, não, ele sabe, não, tudo bem, fala pra me encontrar na porta. Lá no coisa. Eu falei, aí eu desci sozinho, tirando minhas fotos muito rápido, que não tinha, né, tempo, com câmera. Não, tinha celular, coisa. Tirando as fotos e tal, e cheguei lá e tal, o cara fumando, olhando pra minha cara, assim, me olhou de cima a baixo, ele, cara, não é possível. Você conhece alguma coisa mesmo aqui? Eu falei, você tá vendo? Então tá, tá vendo? Tem um saguão aqui, não vai pro campo, porque tá tendo a reunião lá, que tem as bandeiras, tem tudo. Você tem 5 minutos, tá bom? Eu falei, tá ótimo, obrigado. Ele, tá bom, eu vou estar aqui te esperando. Aí eu entrei. Antigamente, a taça da Copa do Mundo, a réplica, claro, todas as taças da FIFA, de todas as competições, ficavam expostas no hall. Tem a recepção, é como se fosse um prédio, né, escritório normal, mas tinha uma área no canto, assim, que tem as taças mesmo. E eu tenho uma foto com a taça, que eu pedi pro meu amigo pra tirar e tal, porque ele... E eu fui direto ali, e a menina da recepção, a secretária, já falando comigo em português. Ela, bom dia. Eu falei, bom dia, e tal. Só que ela não falava português, eu quis ser simpática, ela sabia que era o brasileiro maluco que tava ali na coisa. Né? Você já ficou famoso dentro do prédio. Tinha um doido ali no coisa. Aí eu fui falar com ela e tal, aí quando eu já tava conversando com ela, já tinham passado os 5 minutos, obviamente, aí ele entrou e olhou. Ele, você tá conversando com ela? Pode ficar aí, fica tranquilo. Aí eu fiquei meia hora, claro que eu não subi e tal, mas fiquei meia hora tirando foto, conversando com o pessoal, ganhei negócio pra visitante, né? Uma bolsinha com várias coisas, um casaco. Legal. Foi muito legal, cara. Foi um dia maravilhoso. Mas pela loucura, imagina, se eu não tivesse essa doideira aqui, eu não entrava na FIFA no dia. Viu? É sensacional, eu falo isso até hoje. É muito engraçado, cara. Mas isso. E como é que tá o planejamento pra Copa em si? Agora você tá no Rio de Janeiro, você vai voltar pra lá, pra onde você mora, onde vai acontecer a Copa, né? Então, essa é a doideira. Por essas mudanças todas que tiveram nessa política da FIFA para a Copa do Mundo, de encarecimento dos ingressos, distribuição mais complexa e tal, realmente eu acho que eu vou assistir um jogo, com certeza, 2 jogos, tenho a possibilidade de assistir o segundo jogo. Alguns são do Brasil ou jogos? Esse que eu tenho a possibilidade é do Brasil e Escócia agora, ainda tô esperando, mas o único ingresso que eu comprei foi Brasil não, foi 3º e 4º lugar, que vai ser em Miami. Tá. Então, assim, a preparação está sendo muito legal, muito diferente dos outros anos. Claro, porque a Copa é nos Estados Unidos, mas eu lembro que 2018, 2022
que eu tava lá, cara, a Copa foi horrível pra mim. Horrível, porque ninguém torce, você não ouve nada. Eu queria gritar a gol do Brasil, ninguém... Nem aí, o que tá acontecendo? O cara falando, vai ter um jogo aí, né? Tá tendo um jogo hoje, né? Eu falei, cara, tá tendo a Copa do Mundo, você não sabe. Não é Enfim, qualquer jogo, não, entendeu? pelo amor Estamos de Deus. disputando a taça da Copa do Cara, Mundo. eu falo, os Estados Unidos é maravilhoso, né? Para você viver, para morar e tudo, pra você trabalhar, mas pro meu mundo, que é o futebol, ele é o pior lugar do mundo. É o pior. Porque não adianta que não tem. Né? É muito diferente. Mas agora, claro, a Copa tá lá. Não, Clima de normal. Copa. E agora, na Flórida, tem... Pô, vocês têm os argentinos, você vai ter os colombianos, você tem, cara, E é o povo que tem toda. mais sangue também, né? Justamente. Tá? O povo do Caribe ali também, que tá sempre próximo. Tem algumas seleções que estão participando da Copa agora e tudo. Então tá muito mais... É a Copa do Mundo de verdade. E eu tô ajudando a fazer uns trabalhos também pra Copa com os ex-jogadores que vão estar por ali, por Miami e tudo, com alguns amigos. Eles promovem alguns eventos de encontro para assistirem os jogos e tal. Então a coisa é legal. Eu tô mais feliz esse ano por causa disso. Independente de não assistir os jogos no estádio, mas o clima ali eu vou estar ainda trabalhando no meio, né? Então tá sendo mais legal. Mas os outros anos, meu Deus do céu. E eu sei que a sua esposa, ela nem tá aqui, gente. A entrevista nem é com a esposa dele, mas a gente conversava no Open falando que ela também é apaixonada, vai pras Copas. Ela, pô, é louca. Ela também, se não fosse, não tava comigo, né? Então, o que acontece? Ela é tricolor, muito, muito torcedora, que eu falo, sabe muito de futebol, sabe mais que muita gente que eu conheço que tá até no meio. E ela gosta muito, independente disso de estar lá, isso daí não é impedimento nenhum. Fluminense, ela é tricolor, como eu falei. Fluminense na final de Libertadores, ela vai pro jogo. Fluminense é um jogo importante aqui, ela tá aqui no Rio, tá vendo, vai viajando. E assim, Copa do Mundo, principalmente, ela sempre acompanhou, sempre gostou muito, sempre tá. É do esporte também, ela é do vôlei, né? Legal. Mas ela ama futebol pô, meu Deus do céu, muito, muito legal. Mas eu acho que as pessoas que, se ela tem uma afinidade com o esporte, ela Sim. entende... Acho que entende a importância que o esporte carrega como um todo, né? Isso se torna também pra vida da pessoa. Você vê ela do vôlei, sim. mas também conhece o futebol, sabe? É casada com alguém que também gosta, então tudo se mistura, né? Tem que ser, senão, cara, não adianta. Imagina tu tá com alguém que não gosta de nada, pô, vai ficar de bico, vai ficar... Gente, eu falo assim, um dia eu me relacionar com alguém que não gosta de futebol, eu falo assim, não vai dar liga, entendeu? Porque eu vou querer ir pro Maracanã, vou querer acompanhar os jogos e a pessoa vai querer ir pra qualquer outro lugar. Não, tá doido. Imagina um homem que não gosta de futebol e você gostando, fica até meio coisa. Não ia dar certo. Não dá certo, não tem como. Nosso bate-papo continua, então não sai daí. Estamos de volta e, Mário, você já me falou um pouco de toda a sua relação com o esporte, mas dentro disso também, dentro de Copa do Mundo, dentro do que você já viveu como atleta, você também conseguiu criar organizações que impulsionem isso, que é o fato do Global Football Legacy. Você é CEO, surgiu em 2024, não é isso? Me fala um pouquinho pra gente conseguir até fechar o papo e também entender um pouco mais da sua influência e como você tá agindo hoje no esporte. Sim. Então, essa foi uma ideia que eu tive já no passado e agora eu pude colocar em prática com alguns amigos que também são do esporte e amigos de verdade, mesmo de muitos anos. A gente criou essa empresa lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, no intuito de realizar um evento, um summit, que a ideia é colocar todo mundo para discutir o futebol. Que isso que é o mais difícil. As pessoas, ninguém discute, ninguém quer saber. Só quer saber do seu benefício, né? O meu clube tá melhor que o seu, então o seu que se dane. E assim, para muita gente, a percepção do futebol brasileiro hoje, ainda mais você tendo uma visão lá de fora, você vê que tá decaindo muito. Do que a gente sempre foi. Nós sempre fomos referência, nós sempre fomos o que todo mundo quer copiar, e hoje acabou que a gente copiou tanto que era de fora que a gente perdeu a identidade. E a ideia é tentar fazer alguma coisa de verdade, não é ganho pessoal, não é querer aparecer, não é querer mudar, inventar a roda, mas realmente é tentar ajudar a trazer o futebol para os trilhos que a gente sempre, né, andou no passado, as glórias, lógico, com o que tem de moderno, com a atualidade, né? Então, assim, onde a gente revelava jogadores numa penca de jogadores de nível mundial, hoje a gente, mesmo na minha concepção, fazendo tudo errado,
a gente ainda consegue revelar jogador, porque a gente continua exportando muitos jogadores. Em números, nós estamos maravilhosos. Mas na qualidade dos jogadores, não é bem assim, né? Então a gente consegue revelar um Endrick, a gente consegue revelar um Estevão agora, o Ryan do Vasco. Então continua. Tem sempre um ali que é um nível altíssimo. Mas antigamente a gente tinha 10, tinha 20. Tá. A gente tinha cada um em cada clube. A gente tinha 4, 5 cracassos, entendeu? Então assim, é tentar resgatar isso. E a ideia é fazer com que as pessoas que são as autoridades no esporte ou os maiores nomes em cada área do futebol, elas sentem e discutam para que a gente possa buscar soluções para que melhore esse futebol que eu estou falando, que seria o futebol de base, a formação do jogador. Desde da iniciação esportiva, da captação, pegar um menino que está jogando em algum lugar, uma escolinha, na rua, em algum clube de bairro ou futebol de salão, e tentar trazer para um caminho que seja legal, que ele se forme melhor para que a gente possa voltar a produzir muitos craques. O Zico está por trás do evento, hoje ele é o nosso patrono, né, o embaixador do evento, então para trazer uma credibilidade para o evento, porque quem não ama o Zico, eu falo, é igual quem não gosta de samba, boa pessoa, não é? Quem não gosta do Zico, para mim não, independente não do time, não tem como, não né? existe, Zico para mim enfim, não vou nem falar muito porque a gente se perde. Mas então, pessoas desse calibre, Ricardo Amaral também está por trás, ajudando a gente pra caramba. Mas dentro do futebol, eu falo nomes que sejam muita referência na área esportiva, não só na área técnica do futebol, mas na área de gestão, área de direito esportivo, área de medicina esportiva. Então, assim, tudo a nossa ideia é pegar essas discussões nesse summit que a gente criou e trazer isso, transformar para a área acadêmica. Tentar fazer com que isso se transforme em artigos, em coisas que possam realmente ser testadas nos clubes e validadas. E aí, depois disso, distribuir isso para os clubes para fazer com que isso daí seja como se fosse não uma pretensão arrogante, mas com que seja algo factível para que os clubes possam trabalhar. Porque, às vezes, um clube que não tem tanto recurso, e a minha ideia é disponibilizar isso para os clubes de menor investimento, para que eles possam ter as soluções para voltarem a formar os jogadores como formavam antigamente. Isso ajuda também ao meio ficar cada vez mais competitivo, é o que a gente falava das outras ligas, né? A gente tem que ficar forte de novo. Antigamente era um caminho natural, o jogador ia para o São Cristóvão, para o Olaria, para Madureira, não desmerecendo, mas é um nível de clube. E ele fornecia jogadores para o time mais forte, Vasco, Flamengo, Botafogo, e daí o Flamengo mandava para a Europa. Então, assim, é um caminho natural. Hoje a gente não tem isso. Ou o menino está jogando na base dos clubes grandes, ou ele não está jogando. Ele, às vezes, está até pagando para jogar nesses clubes menores, estão criando até outras ligas no Rio, para que justificar a existência desses clubes. Então, cara, é muito triste ver os clubes nessa situação. Então, é uma maneira de tentar ajudar esses clubes menores a voltarem à atividade de uma forma legal e com o trabalho deles, que é formar jogador, é futebol. Até o Djalma fala isso. É muito engraçado que hoje o menino quer ser jogador de futebol, não. Ele quer ter o status de jogador de futebol. Jogador de futebol, não quer cara, se esforçar para. Não, mas jogador de futebol, você tá jogando no Madureira ou tá jogando no Real Madrid. É a mesma profissão. O trabalho é o mesmo, só tá num nível diferente. Aí tudo bem, seu talento, seu esforço e tal. Mas o trabalho ali, então é muito fácil. Hoje tem muita gente que fala que sabe de futebol, que trabalha com futebol. Então, cara, eu fico meio travesso a isso. Mas o intuito todo é esse: a gente melhorar a base do futebol brasileiro. A CBF tá num caminho legal agora. Eles estão com essa preocupação da base, já tiveram 2 reuniões até hoje, maio, né? Junho de 2026. Tem um grupo de estudos de futebol de base, que é legal, mas eu estou tentando ajudar de alguma forma, que isso seja um complemento, que seja alguma coisa que dê até uma visibilidade maior ao trabalho que a CBF, essa preocupação da CBF junto ao evento. Então, assim, é para o bem do nosso futebol. É uma coisa que vai ser internacionalizada, claro. Legal. Tenho a ideia de levar isso para o Japão, levar isso para a Turquia, para a Espanha, para a Itália, até chegar nos Estados Unidos e o mundo árabe para perto da Copa de 2030, né? 2034, futebol, a gente já pensa à frente, né? Isso, futebol no mundo árabe em 2034, mas na Europa em 2030. Então, assim, segue um caminho. É claro, com a preocupação lá no Japão, por exemplo, vai ser completamente diferente do Brasil. Do Brasil, eu quero realmente fazer alguma coisa que possa fazer a diferença para o nosso futebol. Legal. Lá é apenas discutir do que a gente pode... Imagina a gente ensinando alguma coisa para japonês, né? A gente tem 5 mil anos e a gente tem 500.
mas no que pode ajudar, tipo o mercado de esportes, o futebol feminino, que eles já foram campeões mundiais, a gente não foi, então a gente pode aprender com eles. Mas o porquê que a J-League hoje não tem tanta relevância no mundo, não tem tanto brasileiro, onde que cortou esse laço? Mas você vê a seleção japonesa hoje, a primeira, a mais forte da Ásia, se classifica primeiro que todo mundo. Então o trabalho foi feito, muito bem feito. Então assim, cada um com a sua particularidade. Na Itália, porque o campeonato italiano, que era o melhor do mundo, era vitrine, hoje está legal. Sim. Você fala para a criança hoje, o Milan. Ela não entende a grandeza que era o Milan, a Juventus, a Inter e tal. Hoje fica num segundo patamar. Mas enfim, é uma pretensão boa que eu tenho. Não, mas tem tudo isso. para dar certo. Eu acho que é uma discussão muito válida, válida, né? Uhum. Tomara que dê certo, que o sucesso, então, pro evento, não só aqui no Brasil, mas para as programações nos outros anos. Obrigada por você ter aceitado o meu convite para estar aqui, por esse bate-papo. Como que as pessoas... Você tem seu Instagram, você vai postando as coisas, as pessoas podem acompanhar lá mesmo, tanto essas iniciativas, tudo que você está pensando? Tem. É fechado, né, pô? Enfim, não sou uma pessoa muito aberta, pública, não gosto muito disso de ficar aparecendo. Tem gente que adora, né? Adora ser uma... eu falo que é vedete, né? Antiga vedete. Mas é fechado, mas não tem problema nenhum. Pode me seguir, Mário Alexander Cabral, não tem problema. Ainda mais o pessoal que trabalha com esporte, que eu gosto de ajudar muita gente que está começando também. Sempre me perguntam, sempre tem dúvida, tem alguma coisa, sempre dou oportunidade. Eu tô ajudando até algumas meninas que são fotógrafas, né? Estão trabalhando com fotografia do esporte e tal. Então, assim, eu tento ajudar da melhor forma. Quando eu vejo que alguma coisa é legal nesse sentido, né? E tudo. E claro, vai ver todas as postagens, é mais voltado para o mundo, né, do futebol do que até da vida pessoal. Mas enfim, é legal, não tem problema não. Não, e é bom até a gente ter essa discussão. Você falou, a gente tem medicina do esporte, a gente tem pessoas, a gente tem fotógrafos, a gente tem cinegrafistas, a gente tem produtor, não só na área da comunicação, né? Que isso envolve uma área, muitos profissionais. Espero que você siga ajudando todas essas pessoas e tenha muito sucesso profissional. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigado a você. Como eu falei, falar do que a gente ama é a melhor coisa fácil, do mundo. né? É fácil. O tempo passa rápido. Muito rápido. Eu tô aqui uma hora, tá doido. Passa muito legal rápido, mesmo. Né? Tá, mas muito obrigado. Obrigada pelo convite. E obrigada também por você que tá aí do outro lado ter acompanhado a gente mais uma vez. Como você sabe, nosso material fica disponível no YouTube e também na LG Channels, no canal 209. Então não perde. Você pode acompanhar no Spotify também. Tem uma infinidade de formas de você acompanhar o Na Veia Esportiva. Eu vou ficando por aqui, mas você sabe, eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.